Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Rodrigo Vicente e essa é a sua aula de arte. Hoje, na aula de arte de número 29, nós vamos tratar sobre palhaçaria, a gente vai falar também de escultura, mas antes da gente começar a aula, é bem importante que a gente faça 2 recadinhos aqui que são necessários para a tua vida estudantil. O primeiro deles é: para quem está me assistindo pelo Classroom, pelo aplicativo Aula Paraná, não esqueçam de entrar lá no Classroom, lá na aba Atividade, tem um link lá em cima que é de atividade obrigatória. Esse link vai garantir a sua frequência na disciplina. Então você tem que clicar lá, resolver as atividades que estão lá e isso vai garantir a sua frequência. Beleza? Agora, para quem está me assistindo pela TV aberta, é bem importante que vocês entrem em contato com a escola, com a direção da escola onde vocês estudam, com os professores, para que vocês possam combinar direitinho quando pegar e quando entregar as atividades, porque é através destas atividades impressas que vocês terão a frequência na disciplina e também por onde serão avaliados. Beleza? Bora lá então para a aula de hoje? Antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, é importante que a gente faça uma revisão da aula anterior. Vem comigo! Na aula anterior, nós tratamos, na vida cotidiana ou se expressando em linguagens da arte, o corpo se movimenta em um espaço tridimensional. Falamos também que a tridimensionalidade é explorada em muitas linguagens artísticas. E demos como exemplo o teatro lambe-lambe, que é realizado em uma caixa cênica ambulante. Com esses conteúdos, a gente vai para o conteúdo da aula de hoje. O que a gente vai estudar na aula de hoje? Arte participativa, vamos falar da trupe Olho da Rua e também vamos falar do Polytope, ou Polytop, como alguns chamam. Já já vocês vão saber o que é, ok? Para que a gente possa começar essa aula, o conceito de aula participativa, ele tem que vir antes aqui para a gente já ir pensando a respeito. Para que a gente possa ter o conceito de aula participativa, tem algumas perguntinhas para fazer para você, mas não precisa ficar aí preocupado, porque ainda não é teste, tá? Você conhece algumas brincadeiras? Como você brinca aí na sua casa, sozinho ou em grupo? Nesse período a gente já sabe, né, que não dá para ficar aglomerando, fazendo grupão na rua, porque não está permitido. O isolamento social é justamente para que a gente possa lá se resguardar e cuidar da nossa saúde. Mas, às vezes, lá dentro da sua casa, com quem você mora, tem os irmãos, tem pai, tem mãe, tem bastante gente brincando. Que relações podem existir entre a arte e o brincar? São coisas para você ir pensando durante toda a aula, porque essas perguntas vão sendo respondidas na sua cabeça enquanto a gente vai desenvolvendo o nosso conteúdo. Joia? Opa, fui demais aqui. Agora a gente vai falar de arte participativa então, do conceito. É aquela onde há interação com o público que é envolvido diretamente no processo criativo. Quando eu estou falando de arte participativa, eu tenho que ter bastante claro que, vou usar uma expressão aqui, entre aspas, a obra de arte ela só acontece com a participação do público. Quer ver um exemplo? Uma comparação bem simples. Às vezes você vai ao teatro, assistir uma peça de teatro, ou então quando você liga a televisão e vai assistir lá uma novela, aquela obra de arte que está ali, você não precisa participar dela. Ela está acontecendo ali na televisão ou lá no palco do teatro. Arte participativa é justamente o oposto disso. Quando eu preciso que o público interaja com a obra de arte para que a obra de arte aconteça de verdade. Então, esse conceito está relacionado diretamente à participação do público. Joia?
E aí eu já quero falar para vocês aqui do primeiro exemplo que a gente vai tratar de arte participativa. A gente vai falar aqui de palhaçaria, de teatro na praça, de teatro de rua, de arte circense. Falando da trupe Olho da Rua, que surgiu no final de 2002, lá na cidade de Santos, no estado de São Paulo, eles têm uma frase que é muito legal para a gente interpretar de novo o nosso conceito de teatro. Olha só, abre aspas, o nosso teatro não tem janelas, nem portas, muito menos poltrona. Ele é feito onde o povo está, na rua. Olha que conceito bacana. O teatro proposto pela trupe Olho da Rua não é essa peça de teatro que a gente está acostumado a ver, que a gente vai até o teatro num lugar diferente da nossa casa, ou então quando a peça de teatro vem na escola e eles vão armar o cenário num determinado espaço para que a gente possa assistir. Esse trabalho desses artistas, ele não precisa de janela, ele não tem porta, não tem poltrona, a gente se organiza ali como dá. Muitas vezes a gente senta ali no chão para poder assistir a peça de teatro. Quais são os objetivos desta trupe, desse grupo de artistas com esta modalidade de teatro que eles apresentam? Desenvolver, pesquisar e estudar as técnicas do teatro de rua e as possibilidades estéticas. Quando eu falo de estética, é a encenação. Diferente de um espaço fechado, na rua, na praça, por exemplo, tem todo o ambiente em volta que pode fazer parte, pode ser o cenário daquela peça de teatro. Eles querem também buscar um novo público, ausente das salas de espetáculo. Tá aí uma coisa que é bem importante da gente falar. Esse modelo convencional, habitual, tradicional de teatro que a gente conhece, está cada vez mais perdendo o público. Infelizmente, as pessoas estão desinteressadas de ir ao teatro. E as nossas colegas da trupe Olho da Rua, elas trazem justamente uma alternativa. Elas estão buscando esse público, que é um público que não vai normalmente ao teatro, mas é um público que está passando pela rua, pela praça, numa volta do trabalho, saiu do trabalho até chegar no ponto de ônibus, passou pela praça, está acontecendo uma peça de teatro ali. Essa é a proposta da galera trupe Olho da Rua. E eles trazem uma linguagem artística que é bem interessante, que é a bufonaria. Olha só, é um termo que nasce da ação do bufão. Quem é o bufão? O personagem que é ligado à comédia, ao cômico, que na linguagem do circo está representado pela figura do palhaço, da palhaça. A trupe Olho da Rua criou um espetáculo, que já é o segundo na verdade, que chama-se Bufonarias 2, e eles trazem gestos e atitudes tradicionais das linguagens do palhaço, da palhaçaria, e trazem para esse universo da arte participativa, ou seja, a ação do palhaço, a ação da palhaça, inclusive tem uma palhaça que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco. A ação deste personagem em cena só termina com a interação do público, com a participação da plateia no espetáculo. Então a gente pode dizer que todo mundo vai fazer parte do espetáculo Bufonarias. Por quê? Porque todo mundo participa. É arte participativa. Olha que bacana. Os gestos e as expressões corporais e faciais são a parte mais importante, é o foco da ação cênica. Não há um texto falado e o espetáculo é composto por música, efeito de sonoplastia, brincadeiras e situações cômicas, situações inusitadas. Então não é como na peça de teatro tradicional que o ator interage com a atriz, contracena com a atriz, essa personagem fala com aquela outra personagem e o texto está todo ali. Se alguém de repente tirar a atenção daqueles atores, daquelas atrizes, parece que vai acabar o espetáculo. Não, aqui não há fala, né? Então todo o espetáculo ele vai ter essa coisa da música, da sonoplastia, da brincadeira com quem?
Com a plateia que está ali na frente assistindo, está por toda a volta. Já observaram que muitas vezes essas apresentações de teatro de rua, elas têm um palco, uma arena, um espaço circular, onde as pessoas ficam todas em volta para que elas possam se apresentar? Então está todo mundo ali interagindo. Agora eu quero apresentar para vocês a Raquel Rolo. Alguns já chamaram ela de Raquel Roio, porque achavam que ela não era brasileira. Não, ela é brasileira. O nome é Raquel Rolo por conta lá da tradição da família dela, sobrenome de família. Parece até já um nome de personagem, né? Ela faz a personagem no espetáculo Bufonarias chamada Farofa Fofa. Duvido que você fala rapidinho comigo. Farofa Fofa. Palhaça Farofa Fofa. Olha aí, ó. Dá um trocadilho na língua, hein? Ai, 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 ai. Palhaça Farofa Fofa, no espetáculo Bufonarias 2. Esse é um espetáculo lá do ano de 2015. E essa artista, ela atua como palhaça e também como musicista. Ou seja, toda a parte da trilha musical, das composições de sonoplastia, de som do espetáculo, é ela que vai fazer. Olha só. Para criar a personagem Farofa Fofa, a atriz desenvolveu pesquisas sobre a linguagem do teatro e sobre o universo da palhaçaria. Então ela traz esses dois universos para dentro do espetáculo. Nessa imagem aqui, a gente está vendo a palhaça Farofa Fofa numa brincadeira bem popular e bem comum, que é de soltar bolhas de sabão. Sabe aquela brincadeira simples que a gente já fez muitas vezes quando era criança, ou então ainda está fazendo hoje? Eu, por exemplo, de vez em quando eu tenho, acabei não trazendo hoje aqui, mas eu tenho o meu instrumento para fazer bolinha de sabão. Então a brincadeira popular de soltar bolhas de sabão vira o repertório da artista e vem para dentro do espetáculo. Agora eu quero falar para vocês, deixando um pouquinho de lado a linguagem circense, a linguagem do palhaço, a palhaça Farofa Fofa, quase travou a língua aqui de novo, para falar de uma outra linguagem artística, uma outra linguagem que vai trazer essa ideia da arte participativa. Tem um universo dentro das artes visuais que é a escultura, e existem inúmeros tipos de escultura. Tem escultura de pequeno porte, para eu colocar num determinado lugar e ficar só olhando de longe. Tem esculturas grandiosas, que eu vou precisar de um espaço gigantesco. E tem esculturas que eu vou, para que essa obra de arte exista, eu vou precisar da interação com o público. Olhando para essa imagem aqui, eu vou fazer algumas perguntinhas e eu queria que vocês fossem prestando atenção. Olha só. Como seria estar dentro de uma escultura? Para criar esse trabalho, a artista pensou em interação com o público? Será? Será que foi necessário buscar conhecimento em outras áreas, como, por exemplo, na matemática e na tecnologia? Como são formadas as linhas dessa escultura? Pensa nessas 4 perguntas que eu te fiz aí, observando a imagem, que a gente volta rapidinho. Vai pensando aí um pouquinho para tentar responder essas perguntas. Eu volto logo.
Então, gente, pensaram um pouquinho sobre o Polytope? Como que acontece, digamos assim, a magia, a participação dentro da obra de arte ou com a obra de arte dessa artista? O que é o Polytope? Segundo a artista, é uma obra de arte participativa da artista carioca Ludmila Rodrigues. Ela nasceu em 1979, por isso que eu coloquei ali tracinho, porque é uma artista que está aí, brasileira, fazendo um monte de trabalho legal, faz um monte de coisa relacionada a esse universo de arte participativa. Esse trabalho especificamente foi exposto em 2018 na Mostra FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. E aí é importante a gente falar por que ela escolheu isso. Para usar como materialidade uma estrutura leve para facilitar o envolvimento do público com a obra. Então, qual era a ideia aqui? A ideia é pensar, a partir do universo da escultura, uma escultura que pudesse facilmente ser movimentada, ser trabalhada pelo público. Tem uns videozinhos na internet que são muito legais quando a gente escreve lá Polytope. Quem tiver oportunidade, o primeiro videozinho quando você coloca no YouTube com essa palavra é a demonstração da artista na feira, lá no festival. E aí o que acontece? As pessoas podem movimentar, então tem que ser alguma coisa que não seja muito pesado e que também não seja um material que cause algum desconforto se de repente o público da artista for interagir com a obra. A Ludmila Rodrigues, que é artista, ela é considerada uma artista propositora por conta desta proposição. Ela propõe para que o público faça alguma coisa com a obra dela, não simplesmente admirar, não simplesmente ir lá e ficar observando a obra de arte, que de uma certa forma participe, que tenha uma relação, uma interação com essa obra de arte. Então, ela convida o público para interagir. E aí, o resultado disso é uma coreografia que mistura obra e plateia. E aí eles ficam misturados e é onde a obra de arte acontece. Eu quero dar um exemplo para vocês agora, porque eu não consegui trazer aqui um Polytope para a gente poder brincar e mostrar para você aí. Mas tem uma atividade que é bem simples que a gente pode fazer em casa, que é a cama de gato. Observem, eu quero mostrar para vocês que o que é a cama de gato. Ela é um barbante de 1,5 m mais ou menos. Ó, eu peguei um fio aqui, um barbante de algodão. 1,5 m é suficiente porque eu medi aqui, ó, a largura do meu corpo, então ela tem mais ou menos a largura do meu corpo. Esse fiozinho que eu amarrei numa das pontas, que está até aparecendo aqui, ó, eu amarrei ele, vou colocar assim na minha mão. Lembra da brincadeira que a gente fazia cama de gato? Onde eu ia passando, entrelaçando ele na minha mão e depois, ao final, eu crio uma estrutura tridimensional? Consegue observar daí? Olha só como é que é. Conta pra mim, vocês acham que isso é arte participativa? Eu não preciso de mais uma pessoa para interagir aqui comigo, para brincar comigo com o meu brinquedinho aqui de tecido? A minha obra de arte tridimensional? Sim! Então é arte participativa. Aqui com a cama de gato, o trabalho, a ideia só acontece depois que alguém vem aqui e tenta tirar e passar para sua mão sem desmontar. Mas isso a gente não vai fazer agora. Eu só trouxe para que você tivesse uma ideia. Beleza? Tá joia? Vamos continuar aqui então. A cama de gato, então, é um exemplo. Eu coloquei ali os linkzinhos para que vocês possam ver as possibilidades, tá? Todas as possibilidades que vocês podem trabalhar com um simples barbante. Joia? Agora chegou aquele momento da aula que a gente vai pensar, repensar, refletir sobre o que a gente aprendeu aqui.
Agora é o momento do quiz. Vamos lá? Vem comigo. O que é a arte participativa? Letra A, é aquela que assistimos só pela TV? Letra B, é quando vemos um filme no cinema? Letra C, é quando assistimos a uma live? Letra D, é aquela onde há interação com o público. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês responderem, aí eu volto já já. E aí, galera, no nosso primeiro quiz da aula de hoje, o que vocês acham que é a resposta? A gente perguntou aqui o que é aula, o que é arte participativa? Qual foi a resposta correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos para a resposta? E a resposta correta é a letra D, é aquela onde há interação com o público. Claro, participativa. Participar. Alguém tem que estar ali junto para que a obra de arte aconteça. Tanto no espetáculo lá no Bufonarias, no espetáculo de arte circense, no teatro de rua, quanto na escultura. Eu preciso, nesses dois exemplos, eu preciso que o público faça parte do espetáculo para que a obra de arte aconteça. Legal? Conseguiram pegar aí a ideia? Tomara que sim. Então já vamos engatar uma segunda aqui e vamos para o segundo quiz da aula de hoje. Bora lá? Qual o nome da palhaça criada por Raquel Rolo? Letra A, farofa. Letra B, farofa fofa. Letra C, farofinha. Letra D, farofa frita. E aí, qual vocês acham que é o nome da palhaça? O nome da personagem da atriz Raquel Rolo? Tempo para vocês pensarem, eu já volto.
E aí, galera, qual foi a resposta para a pergunta aí que a gente colocou para vocês? Qual o nome da personagem criada pela atriz Raquel Rolo? Qual é a resposta certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E a resposta correta é Farofa Fofa, letra B. Essa é a personagem criada pela atriz Raquel Rolo para o espetáculo Bufonarias. Beleza? E aí, vamos continuar nessa onda aí de fazer testes? Vamos continuar nessa onda aí da gente ir pensando, refletindo, memorizando tudo que estudou? Vamos para mais um quiz? Daqui a pouco tem teste, você já sabe, né? Vamos para o próximo quiz então. Quando surgiu a trupe Olho da Rua? Surgiu em 2020 em São Paulo? Letra A. Letra B. Surgiu em 2010 no Rio de Janeiro? Letra C. Surgiu no final de 2002 em Santos, São Paulo? Letra D. Surgiu em 2005 no Paraná? E aí, qual vocês acham que é a resposta? Tempo para pensar e eu já volto. E aí, galera? Agora a gente tá falando aqui dessa trupe de teatro chamada Olho da Rua, que eu já tava enrolando a minha língua que não ia nem saber falar o nome certo. Quando que foi criado? Letra A, letra B, letra C, letra D. Qual é a resposta correta? E a resposta correta é a letra C. Surgiu no final do ano de 2002, lá na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Foi lá que eles criaram toda a trupe, criaram toda a ideia. De lá para cá já participaram de vários festivais de arte circense e também de teatro.
levando aí a arte da palhaçaria. Bacana, né? Olha só, momentos de tensão. Que nada, não tem que ter tensão nenhuma não, brincadeira. Agora vamos para a parte do teste. Já que a gente fez os quiz e já entendeu aqui nesse jogo, nessa brincadeira, que sabe tudo que foi tratado na aula, vamos agora então, perguntas que vocês precisam responder para saber se de verdade prestaram atenção no professor Cláudio aqui, beleza? Vamos para o primeiro teste? O espetáculo Bufonarias 2 alia gestos e atitudes tradicionais da linguagem do palhaço. Alia gestos e atitudes tradicionais da linguagem do palhaço letra A ideia de arte em grupo, ou letra B, a ideia de arte participativa? Qual vocês acham que é a resposta para esse teste? Tempo para pensar que eu já volto. E aí, qual foi a resposta que vocês chegaram aí do nosso primeiro exercício do teste de hoje? O espetáculo Bufonarias alia gesto e atitude tradicional da linguagem do palhaço a ideia de arte em grupo ou a ideia de arte participativa? E a resposta correta é letra B, a ideia de arte participativa. Ou seja, é um espetáculo que precisa do público, precisa da participação, da interação do público para que a obra de arte aconteça. E aí, vocês estão indo bem? Tá dando tudo certo? Tomara que estejam acertando todas aí, tenho certeza que sim. Vamos para mais um teste então? Bora lá? Um dos objetivos da trupe Olho da Rua, letra A, apenas arrecadar dinheiro. Letra B,
buscar um novo público ausente das salas de espetáculos. Qual vocês acham que é a resposta? Tempo para vocês aí que eu já volto. E aí, qual foi a resposta que vocês deram para o objetivo aí da galera Trupe Olho da Rua? Foi a letra A ou foi a letra B? Vamos ver a resposta? A resposta correta é a letra B. Ei, que eu já ia falar é a letra A. Claro que não. É a letra B. Buscar um novo público. Pessoas que estão ausentes das salas de espetáculo. Essa é uma reflexão que é bem importante de fazer com o trabalho da galera Trupe Olho da Rua, porque eles estão trazendo teatro para um determinado público aí que não está mais indo no teatro. Então a gente pode dizer que junta a fome com a vontade de comer, ou seja, a galera que quer fazer teatro
para uma galera que pode assistir teatro sem necessariamente ir até o teatro, aquele espaço tradicional. Beleza? Vamos para mais um teste? Prometo que é o último da aula de hoje. Vem cá. Na obra Politope, não tem problema, viu? Na obra Politope, a artista Ludmila Rodrigues convida o público a interagir com sua obra, letra A. Ou letra B, convida o público a ficar em silêncio absoluto. E aí, qual vocês acham que é a resposta? Tempo para vocês pensarem e aí a gente já volta com a resposta correta. Então, gente, para fechar com chave de ouro, hein? Olha lá, qual foi a resposta que você deu para o teste? Agora a gente está falando daquela esculturona lá, tridimensional, da artista Ludmila.
Não é a cantora Ludmilla, não, gente. É uma artista visual, é outra Ludmilla, tá certo? Tão importante para o universo da arte quanto. Qual que foi a resposta correta? Vamos ver? E a resposta correta desse quiz é a letra A. Convida o público a interagir com sua obra. Ou seja, o trabalho dessa artista, assim como o trabalho da artista lá do teatro de rua, não existe, a obra de arte não existe sem que o público interaja, sem que o público participe. Daí a ideia de mexer naquela estrutura tridimensional, modificar conforme as possibilidades e intenção do público. Inclusive, se vocês viram ali nas imagens durante a aula, a gente pode andar por dentro daquela estrutura e ela pode se modificar criando outras formas diferentes da que eu mostrei aqui. Beleza? E aí, gente, como é que foi? Foi bacana hoje a gente falar dessa questão de arte participativa, da trupe Olho da Rua, falar do Polytope? Tomara que sim, tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham aí fixado informações novas, aprendido sobre essa linguagem da arte participativa. Eu quero agora, antes da gente finalizar geral, eu quero fazer uma rápida revisão com vocês dos assuntos que foram abordados na aula de hoje. Vem comigo! Nessa aula, a gente trabalhou o conteúdo de arte participativa, falou da trupe Olho da Rua, conheceu a artista Raquel Rolo, conheceu a artista Ludmilla Rodrigues, que é a responsável pela criação do Polytope. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a sua aula de arte. Nos vemos na próxima, não é? Tchau, tchau!